Um. Muito bem. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui é o professor Renato Marcondes e nós estamos começando o episódio 4 do Papo com Renato. Papo com Renato é um podcast, é um programa de conversa, mas sempre direcionado por dois norteadores. O primeiro deles é que nós caminharemos pela ciência. Então, não vamos fugir da psicologia como ciência e, obviamente, como profissão. O segundo eixo, então, é que falaremos de uma perspectiva de análise, mas também da prática dentro do mundo da gestão, das organizações, bom, da psicologia organizacional e do trabalho como um todo. E eu hoje estou recebendo aqui uma grande amiga, né? Eu não posso falar que ela é só uma convidada, mas ela é uma grande amiga, que é a Evelyn Vasconcelos. Olha, a Evelyn tem um currículo tão longo que eu vou ler. Ela possui doutorado, mestrado e graduação em psicologia pela UCDB. Ela atua como docente, supervisora de estágio e pesquisadora em psicologia. Ela coordena também cursos de pós-graduação Lato Sensu em psicologia organizacional e do trabalho, avaliação e perícia psicológica, e psiquiatria e saúde mental, com ênfase em humanidades médicas, na Universidade Católica Dom Bosco, onde ela é professora. Tem experiência em psicologia, organizações e trabalho, atuando principalmente em temas da área, como formação e atuação em POT. Aliás, eu acho que esse é um tema que nós podemos conversar, Evelyn. Atuação e formação, aliás, é uma coisa que você conhece muito e muitos dos nossos ouvintes, obviamente, querem saber sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional. Ela também é avaliadora ad hoc para autorização e reconhecimento de cursos, representando o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e também, assim como eu, é representante regional da SBPOT, Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Evelyn, seja bem-vinda, pode dar o teu oi aí para os nossos ouvintes. Renato, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. Eu digo que o Renato é sempre muito generoso comigo, né? E esse convite, ele é diferente, ele não é só um convite de uma entrevista ou de um bate-papo, né? É a visita a um amigo querido, como ele já falou, eu acho que de ambas as partes, então isso faz muito bem para a gente, principalmente para discutir a POT, né? E aquilo que a gente vem desenvolvendo, vem fazendo. É um prazer estar aqui com você. Imagina. Bom, para mim já é um prazer estar aqui com você e tenho certeza que para as pessoas que ouvirão esse podcast também assim o será. E nós definimos aí como tema para a nossa conversa de hoje, que na verdade é só um provocador, né? Aqui a papo é aberto, a conversa é livre, a gente pode falar sobre aquilo que pensarmos e acharmos. E, bom, e o papo é sobre a psicologia organizacional do trabalho em períodos de crise. A gente vive um momento pandêmico, não sabemos se é pós-pandêmico, pré-pandêmico, pandêmico ou qualquer coisa assim, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Temos alguns indícios de que isto pode estar acabando, mas não sabemos exatamente se assim está. E Evelyn é uma pesquisadora sobre declínio organizacional, um tema que a gente pouco fala dentro dos contextos, né, das universidades, deveríamos falar mais, e até por isso eu fiz questão de trazê-la aqui para a gente discutir esse tema. E aí eu vou começar provocando a Evelyn com uma pergunta. A POT tem, Evelyn, algum papel em períodos de crise? Na minha opinião, muitos papéis, muitas atribuições, né? Os desafios que vêm sendo impostos às organizações, aos trabalhadores, à sociedade de forma geral, né? Frente à crise, são vários. E aí a gente pode perguntar o que o psicólogo pode fazer, né? Eu preciso contribuir analisando os efeitos, as consequências, os desafios. Vamos colocar como exemplo aí o caso da pandemia, por exemplo, nas organizações, e identificando possibilidade de intervenção e de boas práticas para o momento atual e para o momento futuro. Né? A gente sempre discute muito aquilo que se fala muito de gestão estratégica. Né? Na minha opinião, gestão estratégica é você identificar essas necessidades e atuar de acordo com elas.
Nós estamos iniciando 2022, Renato, eu não sei se diferente de 2021, mas com muitas suposições, muitas expectativas, pouca certeza sobre a dimensão do que foi a crise gerada, né, pela pandemia do Covid, para as organizações, para as pessoas, para a economia mundial. Nós até falamos naquele artigo, Os Desafios Impostos aos Psicólogos Gestores, que nós escrevemos, eu, Adriano, Lidai, e a gente não tem um afastamento suficiente ainda para fazer essa análise. E essas consequências provocadas pela pandemia, pelo isolamento, trouxeram mudanças significativas para a população de forma geral. Em decorrência do novo cenário, mudanças foram impostas, houveram interrupção de negócios, prejuízos às instituições até antigas, tradicionais, impacto severo sobre a cadeia produtiva. E você sabe disso, né? Você também fala da micro e da pequena empresa, quanto as micro e pequenas empresas têm que mudar as suas formas de produção, de atendimento ao público, de comercialização dos seus produtos, tudo isso num curtíssimo espaço de tempo. Acho que aderir ao home office, a maneira de cumprir os protocolos de segurança, nunca as pessoas tiveram que exercitar tanto a resiliência e gerar, desenvolver novas competências de modo tão acelerado num período tão curto, e não dá para falar disso sem falar da psicologia organizacional do trabalho, sem falar da POT, daquilo que ela pode prover, né? Daquilo que ela pode fazer por tudo isso, contribuir. Eu acredito muito nisso. Acho que, Evelyn, você está falando sobre a conjuntura, né, que se estabelece, e talvez, né, para essas nossas gerações, nessas 3, 4 gerações que vivem aí no ano de 2022, a gente nunca teve que lidar tanto com a incerteza. Exato. E a gente já sabia, eu costumo brincar, né, que existem apenas três certezas na vida: o medo, a morte e o imprevisto, né, e todo o resto é incerteza. Contudo, uma sensação que a gente tem de algumas certezas pelo nosso histórico de vida acaba nos ajudando. Quando surge uma condição como essa, acaba se colocando uma condição psicológica de uma incerteza mesmo, né? A cada vez que a gente ouve uma nova cepa, alguma coisa assim, tudo que passou nesses dois anos e tanto, parece que volta para nós, né? E aí, como é que vai ser daqui para frente? Será que a gente volta para dentro das nossas casas? Será que a gente continua esse processo de presencialidade? E eu acho que, de certa forma, os gestores tentam manejar isso, blindar algumas dessas condições, exercendo algumas imposições, né? Eu acho que a tentar lidar com a incerteza, às vezes a gente acaba fazendo isso, assim. Então, quando a gente fala de gestão, né, quais são as principais características que você verificou, né, com os teus alunos e com o teu trabalho nesse período da pandemia, no aspecto de gestão? Olha, Renato, toda vez que a gente fala de crise, como você bem destacou, você fala de um evento de imprevisibilidade, né? Então, eu entendo que isso faz com que a incerteza, a instabilidade vai emergir aí com mais força, né? E toda vez que a gente enfrenta eventos dessa natureza, que são assim, a gente pode dizer que são transformadores da nossa vida, porque eu entendo que muito da identidade das pessoas e das organizações foram modificadas nesse período, né? Eu não tenho uma pesquisa para comprovar isso, mas o meu feeling me mostra isso. Então, a ameaça, muitas vezes, ela se constitui como uma oportunidade para novas aprendizagens. E para que a gente mantenha, vamos dizer, a relevância social da nossa prática, é necessário que o profissional de POT também esteja em desenvolvimento para atuar nessas demandas.
Então, vão exibir. Por que eu estou fazendo isso? Porque você me fez uma pergunta relacionada à gestão, mas por que eu estou fazendo essa introdução? Porque as mudanças são muitas. Então, hoje, a depender do assunto, de como eu olho para a organização, pode existir discrepâncias enormes, gigantes entre teoria e prática. Né? Se eu for falar de desempenho lá, de um modelo teórico do Campbell, por exemplo, ele vai falar de 8 itens que eu não sei se seriam aplicados ao home office, ao teletrabalho compulsório, você entende? Então, assim, em diversos momentos, por vários exemplos, a gente identifica essas discrepâncias. Mas o psicólogo ele tem condições de se apropriar de tudo isso e bases para utilizar seu conhecimento, vamos dizer, auxiliando no suporte à inovação, de estratégias que sejam necessárias ao contexto naquele momento. É perfeito o Não que você sei está se eu dizendo. me... Uhum. Eu acho que você está dizendo, assim, né, Sigmar costuma falar muito das competências de execução e competências de reflexão, né? E acho que você falou, por exemplo, do modelo de Campbell e tantos outros que a gente conhece que a gente não sabe exatamente como eles vão dar conta, ou se vão, em algum momento, das demandas que a gente tem hoje, né? E talvez o nosso investimento maior deva ser nas competências de reflexão aí nesse sentido, né? De leitura de conjuntura, de planejamento, porque lidar com a incerteza, eu vejo que tem dois caminhos que normalmente são tomados, né? Ou vem uma certeza imposta para tentar resolver aquela questão, né? Então, não, agora nós vamos fazer assim, pronto. Vai ser desse jeito e é desse jeito que vai ser. Ou, né, fica aqueles bocados de experimentações, pequenas experimentações que também não dão resultado ali na frente. Então, É, eu estava pensando eu, nesse sentido, né? não, mas eu acho que você coloca uma questão que também nos remete a um outro aspecto, né, que a gente que acompanha o Zanelli aí por esse caminho discute isso há muitos anos, que é essa lacuna da formação, né, da articulação entre teoria e prática. Eu acho que isso se reflete muitas vezes na dificuldade dos profissionais em atuarem no contexto em situações de crise, né, como o caso daquilo que nós experienciamos atualmente. Então, nós temos aí limitações no repertório em função dessa lacuna, que, na minha opinião, e concordando aí com o Zanelli, acho que você concorda também, vem do nosso período de formação. Você está falando da formação, né, em si, do coeficiente de viração própria, muitas vezes, né, ou a capacidade de lidar com eventos incertos. E essa é uma coisa que a gente já fala na POT há 40 anos. Estamos em 2022, né? Então, há 40 anos, ou próximo de 40 anos, e parece que a gente nunca consegue vencer isso, né? Eu não sei se a gente consegue vencer ou não consegue vencer, ou se dá para vencer de algum jeito isso, né? Ou se essa vitória depende mais da luta do que de conseguir criar estratégias para fazer isso acontecer. O que a gente vem discutindo, assim, quando nós escrevemos esse artigo, que é os desafios impostos a psicólogos gestores no momento da primeira onda do Covid, foi um artigo bem interessante, porque nós utilizamos como método diários, né? Então, nós tínhamos diários, assim, dos sentimentos, das emoções, das atividades, daquilo que eles faziam. Então, você vê claramente, assim, a aproximação que eles tinham do evento, né? A ausência mesmo de conhecimento, de estratégia, de como lidar com aquilo, uma atitude muito mais reativa do que proativa, porque todo mundo sabia que aquilo estava chegando. A necessidade na nossa área de você ter uma delimitação legal do Estado, do município. Então, Renato, nós encontramos nos diários a reação, os sentimentos que os profissionais tiveram durante sua atuação, né,
como psicólogos responsáveis pela gestão de pessoas dessas empresas durante esse período de pandemia. E foi muito bacana, porque o Adriano trouxe um modelo teórico de transição, onde a gente discutia exatamente isso, né? Como é que eles se colocavam diante dessa mudança tão abrupta, né? Tão disruptiva, tão cheia de mudanças significativas, né? Teve uma das entrevistadas que dizia, olha, durante a faculdade eu aprendi a recrutar, a selecionar, e agora eu tenho que demitir. Né? Então, você percebia que eram situações produtoras assim, de muita ansiedade. E foi muito interessante que daí a gente sempre rebate na formação, recai sobre a formação, porque na fala deles mesmos, em diferentes momentos, tinha um psicólogo que estava no escritório de advocacia e que, num determinado momento, ele falou, gente, eu não sei fazer isso. Eu sempre fiz presencialmente, eu não sei fazer dessa forma. Ou a nossa outra entrevistada que, de repente, se colocou a priorizar uma agenda de vacinação, de saúde, de informação, que também de compra de máscara, né? Então, situações assim muito, muito diferentes daquilo que eles estavam acostumados. E eles buscaram, todos eles, o estudo, a supervisão, um curso. Então, a gente percebe que essa ansiedade, diante dessas mudanças, dessa crise, né, pelo menos no nosso estudo, ela também parece ser reduzida com a aprendizagem de novas competências, né, novas competências funcionais e sociais que vão sendo aí incorporadas a esses novos papéis, ou essa nova característica de atuação, né? E, assim, num tempo muito rápido, isso tinha que ser assumido, né? Então, eles vão se ajustando, a gente percebe que os profissionais eles vão se ajustando, eles vão se sentindo mais adaptados na medida em que eles vão tendo o desenvolvimento de outras competências, de novas aprendizagens relacionadas àquele processo. A comunicação foi muito marcante, né? Por exemplo, teve uma dessas organizações em que a psicóloga, a empresa reduziu 30% do quadro, já de início. Então, eles demitiram, acho que 100 e tantas pessoas. E aí, em função do distanciamento, do isolamento, era um fast food, uma franquia, ela mandava mensagem pelo WhatsApp. Olha, vocês compareçam à empresa. E essa informação, né, se alastrou e, olha, se a empresa entrar em contato com você, é demissão. Então, ninguém respondia para nada, qualquer pessoa que era contactada pela gestão de pessoas não respondia ao contato. Então, assim, percebeu-se que era necessário uma outra abordagem, uma outra estratégia. Então, tudo isso parece que toda essa mudança, a crise traz isso, né? Mas ela também traz oportunidades de novas aprendizagens. E ela impacta muito na natureza das nossas atividades, né? E isso vai muito ao encontro daquilo que o Zanelli discutiu lá em 95, quando ele falava que nós, na docência, na sala de aula, nós precisávamos ensinar os estudantes a terem uma crítica reflexiva, né? Porque senão ele somente seria capaz de repetir aquilo que ele viu alguém fazer. E hoje isso é mortal para qualquer profissional. Não também só criticar. Sim, criticar e qual é a ação, qual é o modelo de intervenção, qual é a prática, de que forma eu atuo. Você falou de uma crítica reflexiva, né? E eu acho que essa é uma coisa que a gente comenta bastante com os alunos para que ele não fique apenas um disparador de críticas em relação aos outros, né? Ao que está acontecendo no mundo, sei lá, um culpabilizador. Mas você falou aí que eles foram buscar informação, buscar estudar. Onde que eles foram buscar essa informação? Com quem eles foram buscar essa informação? Vocês têm esse... Você teve esse levantamento? Eles foram eles diziam que foram buscar informação em supervisão, né?
e pedindo, assim, rogando a Deus que tivesse um curso de especialização onde eles pudessem discutir isso. Uma delas cita que foi estudar um fenômeno específico, que antes, assim como essas práticas que eu citei há pouco, não fazia parte, eu acho que do campo de visão, né? Daquilo que ela achava que ia trabalhar na gestão de pessoas, de uma organização. E o outro também, eu acho que foi supervisão. Então, foi basicamente procurando profissionais mais experientes, né? Buscando na literatura alguma informação sobre fenômenos específicos e buscando ali cursos específicos, mas todos os 3 casos relatam isso. Interessante pensar, né, que o profissional recém-formado ou mais jovem, que teoricamente estaria em maior contato com a tecnologia, acaba buscando um supervisor mais antigo para lidar com essa incerteza proveniente da tecnologia. Você É, vê, parece que a gente não está tão ultrapassado assim, mesmo a não dando tão a tecnologia, pouco. ela vai mediar isso, né? Ela é um instrumento, uma ferramenta. Na minha tese de doutorado mesmo, eu fiz os mapas cognitivos, né? E eu tinha uma aluna que trabalhava comigo que era excelente em tecnologia. E eu falava para ela o que eu queria. Camila, eu quero isso, 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 isso. E ela fazia coisa acontecer, mas assim, a gente se complementava, né? Nesse sentido. Eu acho que a experiência com a facilidade tecnológica, né? Com essa habilidade. Eu vou até contar para vocês que estão nos ouvindo que assim, eu e Evelyn estamos passando por alguns percalços para conseguir dar conta do papo com o Renato hoje, né? Vocês vão ver no vídeo, especialmente, que esse papo com o Renato tem 2 partes, porque ontem eu tive de resolver alguns problemas e interrompi, Evelyn gentilmente retornou para conversar comigo, e agora há pouco tempo tivemos um problema de internet, né? Então, estamos aí lidando com os percalços que a tecnologia às vezes nos impõe, ou a falta de infraestrutura também, né, que nós vivenciamos em boa parte ou quase no Brasil como um todo, que também se coloca como anteparo para nós, né. Eu vou Mas, por aproveitar. outro lado, se não fosse isso, nós não poderíamos estar juntos, né? Você está num estado e eu no outro, então tudo tem os 2 lados, né? Essa é uma verdade, Evelyn, eu acho que tudo nessa vida tem um lado bom e um lado ruim, né, e que bom que nós estamos aqui, como você disse, oportunizados pela tecnologia. Você estava falando sobre a sua tese de doutorado, e eu acho que o conhecimento que você produziu na tese e posteriormente pode nos ajudar a entender muito, né, esses períodos de crise e as dificuldades que as empresas, as organizações em geral enfrentaram. Assim. Você quer falar um pouquinho para nós sobre como foi esse trabalho e também como isso, né, impacta ou nos facilita de alguma forma a análise dos fenômenos que a gente encontra hoje na pandemia? Posso falar assim, a minha pesquisa foi com a UFN3, né, Unidade de Fertilizantes Nitrogenados, aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que faria produção de amônia e outros produtos que são necessários para a produção de agrotóxico, o que potencializaria a agricultura do país, tendo em vista que as outras 2 UFNs, uma data de 72, eu acho que a outra de 75 ou 79, não me lembro bem. Então, assim, ela foi estrategicamente pensada aqui no Mato Grosso do Sul, pela fronteira, né? Próximo de São Paulo, próximo do Paraná. E é uma imensidão, né? O investimento que se fez ali era um consórcio de empresas para a construção, tinha empresa chinesa, os profissionais tinham, na época, um salário muito acima da média de mercado, tinham investimentos. Eu entrevistei engenheiros que foram 2 vezes para a China para fazer curso, assim, experiências inimagináveis, principalmente aqui no estado, né? Não é muito comum isso acontecer. E as organizações terem até condições de fazer esse investimento, você mandar uma equipe para a China, né, para treinamento, enfim. E aí eu fui estudar como é que as pessoas viveram isso, porque existem algumas pesquisas de declínio, o declínio organizacional ele é muito, né, uma teoria muito estudada pela administração, algumas teorias estudadas pela administração,
mas a gente tem uma ausência aí de agenda de saber de como as pessoas vivem esse processo. E aí nós dividimos isso em etapas, né? Como é que foi a pré-entrada, aquela expectativa que as pessoas tinham ali. E elas tinham uma imagem de que aquilo era uma obra da Petrobras, o que é a Petrobras, né? No imaginário dessas pessoas, eu acho que uma das maiores organizações do país, trabalhar na Petrobras vai mudar a minha vida, entrar nessa grande organização, isso promoveu um processo migratório, tanto que eu entrevistei nordestino, entrevistei sul-mato-grossense, entrevistei pessoas de vários estados que vieram para cá. E quando as pessoas entram nessa organização, elas confirmam essas crenças, né? Pré-ingresso. Elas confirmam e destacam a questão do desenvolvimento da aprendizagem, né? Porque era uma tecnologia muito nova, processos de trabalho que antes não se conhecia, uma remuneração muito vantajosa em relação ao mercado, uma pessoa com nível médio, com segundo grau técnico, vamos dizer assim, ganhava na época 5, 6 mil reais. E eu me despertei para isso fazendo exatamente seleção para empresas de engenharia e eu encontrava pessoas que tinham trabalhado nessa obra e diziam, né, não, pelo amor de Deus, quando isso parou, acabou com a minha vida, e eu comecei a me questionar como é que isso teria acontecido. E é interessante, assim, que a literatura internacional, ela fala muito da deterioração que esse tipo de fenômeno causa, né, no grupo, as características dele, todas as características do declínio aparecem no relato das pessoas, a negligência de informação, a falta de comunicação, a ausência de material, de recursos, isso vai se esvaindo, até você chegar na crise financeira final, né? Que aí a gente não vê como uma possibilidade de recuperação. Aí acabou. Mas durante esse processo, a literatura diz que tem possibilidade de recuperação dessa vulnerabilidade psicossocial, dessa debilidade econômica, a partir do investimento nas pessoas. Né? E isso eu acredito que o psicólogo pode fazer, né? Esse suporte psicossocial. É isso que a gente discute, isso que a gente fala muito, né? Como é que eu auxilio no mapeamento, né, das necessidades, daquilo que está acontecendo, porque a gente quase não fala disso na formação, né, Renato? Você até estava falando que usa um artigo para discutir essas questões, então, assim, como é que eu vou mapear esse cenário, prever impactos, identificar resistências, coisas já tão difíceis, né? Como é que a gente atua estrategicamente? Como é que eu vou mediar essas concepções? Porque é um novo momento. Você pode favorecer uma mudança mais harmoniosa, que, vamos dizer, reduza danos, né? Porque o indivíduo, nesse ambiente de pressão, de incerteza, de insegurança mantido, isso gera uma deterioração da saúde mental. Então, ele vai se fragilizando e vai tirando todas as possibilidades da organização se recuperar, reagir. E aí que eu acho que o psicólogo tem um papel estratégico de intervir nessa mudança nos modelos mentais. Aí os alunos geralmente falam, como, professor? Eu falei, você conhece aquele gestor que diz, eu sempre fiz assim? Né? Isso é um modelo mental. Esse sempre fiz assim não cabe mais nesse contexto. Então, a ressignificação dos modelos mentais para consolidar essa predisposição para aquilo que tem que ser modificado. E, assim, foi muito interessante porque, ao final, eles saíram, uns ainda esperavam para receber, não tinham recebido, mas todos eram unânimes, eles eram de diversos níveis, assim, né? Tinha de engenheiro auxiliar de serviços gerais, então, com expectativas diferentes, enfim, foi um estudo multicaso. Todos respondem que, se houvesse oportunidade, voltariam para aquele trabalho, em função do investimento no desenvolvimento da aprendizagem que eles tinham. Então, essa coisa que o desenvolvimento gera esse comprometimento afetivo,
a gente comprova mesmo, né? Esse período desde essa lua de mel, onde eles, né, viram uma organização pujante, com, né, investimento neles, até o declínio realmente se transformar numa informação coletiva, porque a gente sabe que ele começa em alguns níveis e depois é que essa informação, de alguma forma, vai saindo, vai chegando, né? Durou quanto tempo esse ciclo? Ai, foi um ano, eu acho que aproximadamente, né? Porque tem assim as causas do declínio, os sintomas do declínio e as consequências do declínio. Tanto que os mapas que nós fizemos, a consequência do declínio eram mapas muito densos. E assim, as causas do declínio envolviam motivos diversos, como a Operação Lava Jato, a crise política, tudo isso, né, aparecia com muita influência nos mapas. As consequências eles iam apresentando por essa a falta de comunicação, a falta de informação. Eu lembro que tinha um dos profissionais que era da área de qualidade, que ele dizia assim, não era uma mudança por dia, era uma mudança por hora. Então, a gente agora sabia o que era para fazer, daqui a um pouco não era mais para fazer. Né? Tiveram pessoas que saíram da empresa com a Polícia Federal. A Polícia Federal foi lá, interviu, colocou. Não, eles iam prender todo mundo. Então, você tinha... e o impacto que isso gerou no entorno. Né? Três Lagoas saiu do pódio lá, das cidades, estava entre as cidades que mais empregavam, foi para as cidades com índice gigante de desemprego, porque muita gente não ia embora, não voltava para a sua cidade de origem, acreditando que ia reabrir, ia voltar, porque aquilo estava ligado a uma obra da Petrobras e aonde que uma obra da Petrobras ia parar. Então, foi assim, foi uma quebra de paradigma, né? Uma mudança social muito grande, muito grande. Você vê, a Evelyn está falando sobre uma organização pública, né, um braço de uma grande organização pública, e geralmente os processos nas organizações públicas levam mais tempo, né, para acontecer, mas esse aconteceu no período de um ano. Eu acho que uma coisa que quando eu conversei com algumas pessoas antes de vir falar com você sobre crise, sobre declínio, e tem muito interesse dos nossos ouvintes, é acerca das emoções vividas pelos indivíduos no processo de perceber que a organização está em declínio, né? Você falou sobre o gerenciamento dos riscos psicossociais nesse período, da redução de danos, essa coisa toda. Mas, assim, sobre as emoções relatadas dos indivíduos nesse período de declínio, assim, o que que especialmente eles falaram, ou o que que acontece com as pessoas? É a incerteza, é a incerteza e a insegurança, que eu acho, por isso que eu mantenho muito essa discussão, porque eu entendo que isso faz parte de uma realidade meio que de todo brasileiro hoje, né? A gente não tem certeza do amanhã, independente do segmento que você está. Nós, como trabalhadores, vamos dizer, contratados, os próprios empresários, né? Essa incerteza, essa insegurança, essa instabilidade, né? Que tem aí o reflexo da nossa economia, o impacto psicossocial de tudo isso, né? De você ter que, vamos lá, desarmar essa resistência, esse medo todo pela comunicação, mas colocando as pessoas, envolvendo as pessoas numa participação do hoje, sem muita condição de participar do futuro. Né? Então, assim, eu entendo que as lideranças, os processos de comunicação são fundamentais. A literatura ela vai ao encontro dessa discussão quando ela diz que empresas que têm lideranças que são mais suportivas, né, e equipes, elas suportam melhor e elas sobrevivem mais às crises. Então, investir no desenvolvimento de pessoas, investir no desenvolvimento organizacional é fundamental para a sobrevivência nesses momentos. Parece que no fim das contas o que resta ali é um trabalho conjunto
de tentar fazer aquilo acontecer utilizando outras maneiras que a gente não usava antes, não é? Isso, isso. É bem interessante pensar nisso, né? Você falou sobre o contexto de incerteza que a gente vive como trabalhador hoje, claro, o empreendedor como um trabalhador que também o é, né? Vivendo esses momentos. E eu ficava pensando aqui, né, sobre esse papel de concatenar, que é o que você falava antes, né, de reunir essas pessoas. Porque a gente vive um momento onde parece que nós estamos trabalhando para manter os nossos empregos Uhum. e não trabalhando para desenvolver o melhor trabalho ou, né, enfrentando os dilemas éticos, digamos, com uma certa, né, nobreza ou algo assim. Parece que nós estamos o tempo inteiro correndo atrás de trabalhar para manter os nossos empregos. Isso, obviamente, envolve burocracia, envolve outras coisas assim. Será que este momento histórico não retrata um declínio das organizações como um todo, nesse sentido do que a pessoa sente ao trabalhar? Eu não sei se é um declínio das organizações como um todo, né? O Maneira. declínio na sua definição, mas eu entendo que é uma transformação, eu acho que é um processo de transição de todos nós. Tanto que a nossa atuação, ela está muito pautada, quando você me perguntou inicialmente o que a gente pode fazer, eu falei, a gente tem que fazer uma boa análise dessa realidade, do que está acontecendo, para identificar o que é possível eu ter como intervenção ou como prática, de que forma eu contribuo, né, com a organização, com as pessoas, porque só vai ser eficaz, eficiente, se tiver isso. Mas, desde o alto escalão até aqui, a comunicação ela é fundamental no sentido de haver essa compreensão do que está acontecendo. Então, a comunicação, a transparência, a autenticidade, eu acho que esses valores contribuem muito também, né? São valores aí de organizações mais saudáveis, né? Contribui para uma passagem para um processo aí, vamos dizer, de recuperação. Porque ele influencia na aceitação, né? Na compreensão dos motivos daquela transição, daquela transformação, e gera engajamento, né? Eu não estou sendo passado para trás, eu não estou sendo enganado. Você vê aí empresas que tiveram que reduzir os salários durante esse período e continuaram com um nível bom de engajamento, de satisfação. Empresas que não produziram continuaram. O que elas fizeram? Elas focaram em gente, elas focaram nas pessoas. Então, eu entendo que existe esse espaço gigante de atuação do psicólogo, mas que a gente precisa se apropriar dele. Olha, Evelyn, você falou uma coisa fundamental, que a gente precisa se apropriar dele, né? Eu acho que tantos espaços na psicologia como um todo, né, e na POT também, estão colocados para nós e a gente não se apropria desses espaços, assim. Para que o psicólogo organizacional do trabalho possa estar nesses lugares, o que que falta para nós? Eu acho que falta você discutir isso naquele artigo seu de mestrado, né? Acho que falta um posicionamento mais estratégico, mais articulado. Não adianta eu saber só de psicologia, né? Eu preciso estar antenada no mercado, saber de negócio. Eu entendo que o contexto nunca foi tão importante como é agora. Nós nunca demos tanta atenção ao contexto, essas mudanças contextuais, como agora. E saber o que eu faço com isso, porque o contexto é importante, mas eu preciso vir depurando, até chegar no fenômeno psicológico, que é minha área de conhecimento, e dialogar com os outros profissionais que estão ali. Então, acho que falta essa. E aí a gente, de novo, recai nas competências, recai na formação, aquilo que eu tenho que ensinar para o meu aluno atualmente, que eu acho que ele precisa estar muito alinhado a esse mercado. O fato da gente ainda ter uma formação muito clínica, né, com uma origem muito clínica, às vezes distancia um pouco disso. Os alunos se assustam quando a gente começa a falar disso.
né, de crise, de economia, de mercado, de declínio, de demissão, eles ficam... Eu nunca vou esquecer a Gabizinha, que você conheceu também, que falou para mim, professor, o que eu vou fazer com a pessoa em situação de desemprego? Eu vou arrumar emprego para ela? Então, é mais ou menos assim, se apropriar, isso é o desenvolvimento de competências para, né? Só que a gente não está naquela fase de contrato, 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 aquela fase confortável, acho que ninguém. Olha só, né? A Evelyn está falando sobre as questões de formação e, obviamente, uma das melhores supervisoras de estágio que eu já conheci. A gente fala com os estagiários que estiveram com ela e a gente vê a capacidade dessa compreensão mesmo do contexto das coisas que estão acontecendo. Não é? Acho que essa história de que a gente tem que estar vinculado aos livros de psicologia, né? E só aos livros de psicologia me parece algo que já ficou para trás, né? Intervir nas organizações é intervir num conjunto de pessoas que está o tempo inteiro se modificando, influenciado também pelo contexto político de um país, por exemplo, né? Eu acho que fugir dessa realidade está totalmente fora do que é capaz de se fazer. Eu fiquei pensando numa... pode falar. Exatamente. É, Não, eu só queria concordar com você. Eu acho que diz muito sobre a nossa identidade profissional, isso que você está colocando. uhum. De fato, né, é sair daquele lugar do terapeuta, guru, que fica dentro de um local e que vai dizer, que vai fazer perguntas mágicas para os indivíduos e ser mais o que toma café, né? A gente brinco muito com os alunos, né? Como é que se faz pote? Você toma café. Mas tomar café para ficar animado? Não, você vai tomar café com as pessoas, né? Você vai estar próximo delas, você vai ouvi-las, né? E eu acho que inclusive o advento do todo o trabalho do Zanelli com relação aos fatores psicossociais relacionados ao trabalho, eu acho que isso veio como uma alternativa, né, para um caminho de intervenção que vai ouvir as pessoas, né? E eu acho que você teve muita oportunidade como consultor e também tem essa oportunidade com os estagiários hoje, né? Evelyn, de conseguir influenciá-los nesse caminho, de que a gente tem que ouvir as pessoas. Não tem outra maneira de trabalhar a porte sem estar ali o tempo inteiro ouvindo quem está trabalhando, né? E eu entendo que o que você está dizendo assim, é uma compreensão necessária ao profissional de psicologia, né? Porque a nossa identidade profissional ela está relacionada a isso, a relação que se tem com o meio social, com a organização, onde ela está inserida, com a realidade social dessa organização, a forma como ela é construída, com os processos de interação. Então, quando você fala do tomar o café, é a minha habilidade comunicativa, a minha habilidade relacional. E nunca se deu tanta atenção à saúde no contexto organizacional. Eu lembro que a gente fazia estágio aqui, ou mesmo quando você ia vender algum produto, algum serviço, era isso aqui. Hoje já não é assim. Mas quando começou essa crise toda, né, que ela não é de agora, a pandemia também deu uma acelerada aí na crise, piorou algumas questões, mas a crise já vinha se instituindo. Eu lembro que eu tinha alguns estagiários que eram procurados nos contextos organizacionais e, professora, eu fui procurada houve demissão, e essa pessoa da área de tecnologia assumiu o cargo de gestor. Ok. E ele veio falar comigo. E por que ele veio falar com você, né? Então, a gente precisa entender que todo sofrimento ele tem que ser acolhido. O ambiente organizacional é também um ambiente de acolhimento. Não é um ambiente de terapia, mas é um ambiente de acolhimento. E aí ele veio dizer que ele tem muita dificuldade em ser gestor, e que ele tá difícil para ele, né? Falou. Eu falei, o que você disse para ele? Eu falei para ele ir para terapia. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? A gente fica 5 anos, a empresa precisa olhar para isso, nós precisamos buscar um plano de carreira, né? Rever esse plano de desenvolvimento individual dessa pessoa. Dessa forma não vai bem. Então, acolhe esse sofrimento, identifica qual é a demanda e vamos encaminhar. Isso é saúde também. No hospital, a mesma coisa. Uma outra aluna que recebeu uma técnica de enfermagem
cheia de questões. O que você fez com ela? Mandei para terapia. Por quê, meu Deus? Né? Então, eu entendo que isso é muito assim, está com problema? Vai para terapia. Está com problema? Vai para terapia. E não, eu passo a maior parte do tempo no meu trabalho. E a gente persiste nesse papel de culpabilização do indivíduo acerca Exato, das organizações, do seu trabalho, né? exato, exato. Não é? Parece que a gente fala tanto e escreve tanto e procura tanto explicar que o papel da POT está muito diferente, né? Nesse sentido, mas eu acho que de alguma forma também tem uma série de informações que vêm para culpabilizar ainda mais, né? Você estava falando sobre, né, essas experiências dos estagiários e eu estava pensando sobre como essas estratégias pragmatistas, esses conjuntos prontos que chegam para nós com nomes em inglês ou qualquer outra língua ou siglas, etc., né, entraram nas organizações para tentar, não sei se dar conta, mas pelo menos responder, né, a essa busca das pessoas com relação à saúde relacionada ao trabalho, né, olhar para isso. E parece que surgiu um pacote de coisas, assim, desconectadas de oportunidades, né, de ouvir as pessoas, né. Um pragmatismo mesmo, no sentido de, pega aqui uma solução pronta, põe aí e faz funcionar, né. Então, assim, como é que fica a cabeça do nosso estudante de psicologia? Aí eu vou perguntar para você, como grande supervisora que é, como fica a cabeça do nosso estudante de psicologia que, por um lado, nos escuta, eu, você, tantos outros, dizerem: olha, o trabalho é artesanal, você precisa ouvir as pessoas, né? Você precisa tomar café com elas, você tem que saber o que está acontecendo com elas por elas, né? E essas soluções mágicas que vêm, aplica isso que dá certo, essa metodologia aqui é que resolve. Não, veio dos Estados Unidos, veio, deu certo na empresa do fulano. Como é que fica a cabecinha, né, de um estudante no fim do curso, um recém-formado, encontrando esses dois lugares, né? O trabalho artesanal e a pancada da solução mágica. O que você vem ouvindo sobre isso, assim? Eu tenho assim o privilégio de ter, em média, 30% dos meus alunos acabam ficando nas organizações, né? São absorvidos pelo mercado de trabalho. E principalmente no ano passado, que a gente ainda estava nesse modelo, tinha estágio presencial, estágio híbrido, estágio remoto, nós fizemos uma avaliação e nós vimos ali que eles identificam, sim, o desenvolvimento de competências, né? Das competências que a Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho define como essenciais para a atuação em POT. Mas você vê os alunos se deparando com condutas profissionais que fazem esse choque. Então, eu tive muitos alunos que diziam assim, professora, mas parece que que a profissional não sabe disso, né? E eu digo para eles que a organização é um laboratório, a gente tem que agradecer porque ela se dispõe a isso. Então, se a gente não aprende o que fazer, a gente aprende o que não fazer. Por exemplo, uma organização de tecnologia que foi para o home office e a psicóloga falava que ela queria, que era para a estagiária providenciar um instrumento de avaliação de qualidade de vida. Eu falei, gente, mas vamos pensar qualidade de vida no trabalho, pura e simplesmente? Será que não é qualidade de vida no teletrabalho? Todo mundo em home office, é uma empresa de tecnologia, não é uma outra situação. Fizeram uma avaliação que deu uma demanda cognitiva no trabalho gigantesca. Então, assim, eu sempre tento buscar para essa análise, né? Compreende esse cenário, mapeia qual é a real necessidade, como é que a gente vai colocar isso para o profissional, que acontece muitas vezes, o profissional também se distancia da academia, se distancia de estudos, e a gente sabe que hoje as empresas têm setor de pesquisa, usam esses setores para subsidiar novas ações, e em relação ao comportamento, isso é fundamental. Então, eu entendo que nós estamos aí soltando no mercado novos profissionais que têm essa visão também. Eu concordo com você que é o papel ali do supervisor, o papel do professor no final do curso, mas também desse aluno de procurar, né? Porque eu digo porque é o seguinte, porque esse discurso é muito sedutor, né?
É, É muito sedutor, né? Ah, não, eu apliquei a metodologia tal, apliquei o sistema tal, e não sei o quê, e olha, produziu aqui, eu rodei aqui, ele é um produziu um discurso monte que de vende, resultado. né? Ele é altamente sedutor, né? E aí você está falando de uma coisa muito importante, que é como que a gente consegue blindar ou ajudar esse estudante, né, ou esse profissional a se blindar e a lidar, inclusive, com essas imposições, né? Porque normalmente ela vem como uma coisa assim, olha, nós descobrimos a roda e vamos colocar aqui, né? E o estudante tem que lidar com isso. É legal você estar falando sobre essa maneira de chegar, olha, vê, por que que você fez isso? Por que que você falou terapia de qualquer jeito, né? Como você disse anteriormente. Pelo amor de Deus, né? É, tem uma certa. Os psicólogos vão me xingar aqui, né? Mas tem também um certo fetiche de que a resolução de todos os problemas do mundo está numa sala de um psicólogo, né? Como se isso resolvesse todos os problemas do mundo. O Zanelli escreve isso, acho que num artigo que ele tem com o Virgílio, que ele fala Hum. que nós estamos num momento que você precisa, sim, né, de ações que vão além da terapia remediadora, né? Então, a gente não descarta isso. Eu só entendo que existe um espaço na organização para que saúde seja desenvolvida. Fazer gestão bem feita, fazer saúde. E identificar quais são as necessidades, porque a organização fala. Então, quais são as necessidades ali? De que forma a gente pode prover? O Sigmar fala isso, né? Você que é orientando o Sigmar, ele fala, quando você faz um treinamento, você impacta diretamente no projeto de vida da pessoa, você tem um impacto social, então nós vamos muito além daquilo que está sendo ensinado naquele contexto organizacional. Então, acho que ter essa dimensão, né, da nossa atuação. Eu acho que uma coisa que, inclusive, incentiva muitos estudantes de psicologia a irem para a POT é o impacto. A reverberação que cada ação que nós temos dentro da organização tem na vida daquelas pessoas que estão ali trabalhando, daquela comunidade que está no entorno, daqueles clientes que vão receber o serviço, das famílias, das próprias pessoas que trabalham lá, né? Eu acho que o pensar pote é pensar muito no impacto maior, né? No impacto daquelas ações, né? E a gente só vai saber realmente sobre o impacto daquelas ações se a gente perguntar, É. E né? nós somos pouco preparados para atuações assim com grandes grupos, grandes coletivos, né? A nossa formação também não nos prepara para grandes avaliações, grandes intervenções com grandes grupos. Parece que a Então, gente assusta um pouco. Parece que assim, a gente continua ainda insistindo na ideia de uma intervenção individual, 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 e tentando adaptar isso a outros contextos que não aceitam esse caminho de uma intervenção individual, porque não é isso que precisa ser feito ali, Exatamente. né? Pô, a gente tem aí, desde o início da POT no Brasil, uns 40 anos, mais ou menos, né, dos primeiros textos lá, e a gente ainda continua insistindo nessa estratégia individual. Eu fico pensando, né? Onde que a gente consegue ensinar a olhar de outra forma? Você está falando alguns caminhos, né? Eu já falei de alguns aqui também, de sair desse cabresto de uma visão individual, culpabilizadora, e tentar entender efetivamente a organização como um fenômeno social, não é? Realmente ser psicólogo organizacional, né? Trabalhar nos fatores psicossociais, trabalhar nos fenômenos psicossociais das organizações e não ficar nesse caminho, né? Sobre o declínio, sobre organizações em declínio, né? Que intervenções que a gente tem, que você conhece, que você pode nos dizer que fogem desse caminho culpabilizador, individualista? Eu acho que é a ampliação dessas ações psicossociais mesmo, né? Mas quando a gente fala de eu às vezes fico meio assim receosa de falar ações específicas, porque isso demanda um mapeamento, né, Renato? Uma identificação das resistências, da dinâmica organizacional, dos objetivos, né, da compreensão
de quais são as propostas que a gente vai desenvolver, mas eu entendo que, assim, os aspectos psicossociais com esse fenômeno, eles precisam ser desenvolvidos, monitorados, de acordo com as proposições da gestão, né? Então, aonde que a gente pode chegar? Onde nós podemos contribuir para que as pessoas cheguem até lá? E isso precisa ser monitorado com uma constância muito maior, porque nós estamos num ambiente instável ali, né, incerto. Então, a gente precisa ir fazendo essa gestão também dos processos, das ações. Você está falando de uma intervenção que exige também uma postura do profissional de psicologia de sair desse perfil reativo, passivo, operacional, né? Algo que, bom, a gente já fala também nos mesmos 40 anos, provavelmente, né, sobre esse papel, assim. Como, Evelyn, que um profissional de psicologia, que posturas que ele deve adotar, sem nenhum tipo de deontologia, mas assim, considerando a tua experiência, o que você já conhece, para sair desse papel passivo, reativo, que a gente encontra tantas vezes dos nossos profissionais da POT? Eu acho que a primeira coisa é a gente saber fazer um bom diagnóstico, né? Um bom diagnóstico, um bom mapeamento, identificar quais são as características da organização. Por mais que a gente tenha pouco tempo, você precisa minimamente conhecer qual é essa situação. Você precisa ter um trabalho de base. Então, essa coisa que também o Zanelli discutia se mantém muito. Você chega na empresa, eles dizem que a necessidade é essa, que é urgente, sai todo mundo fazendo. Não dá, né? Não dá. Então, eu acho que um bom diagnóstico ele é fundamental. Depois do diagnóstico, no momento de crise, especialmente, você vai atender tudo? Claro que não. Óbvio que não, né? Mas você precisa ter uma definição, uma tomada de decisão a partir de alguns critérios, isso junto com a organização, por isso que você também tem níveis de intervenção, você está aqui com a diretoria, o que é prioridade? O que nesse momento, né, psicossocialmente falando, nos dá mais suporte para avançarmos, para revermos, para mudarmos, né? Que são as necessidades, vamos dizer, no momento de transição, de transformação e de crise. Eu dei supervisão para uma menina que estava num hospital no semestre passado que estava virado de ponta cabeça, né? E ela dizia assim, professora, por onde eu começo? Eu falei, você sozinha não começa por lugar nenhum. Precisa existir um senso de urgência, né? Um senso de urgência para que a crise seja administrada. E aí vem o trabalho do psicólogo também, em níveis hierárquicos superiores, para colocar essas posições e essas possibilidades. Não sei se eu consegui me fazer entender, Renato, se eu consegui explicar, mas eu vejo assim, eu acho que a partir dessa identificação, quais são as prioridades, né? Criado o senso de urgência, quais são as prioridades, de que forma isso vai ser trabalhado, de que forma isso vai ser monitorado, porque ele tem que ter um monitoramento muito constante, muito próximo, para saber das consequências e dos impactos disso. Se a coisa não está boa, dependendo do que você coloca, né? Então, eu entendo que é isso. E aí, criar indicadores e ir acompanhando isso tudo. É uma outra questão, né? As pessoas dizem, a gente não tem como medir isso. Tem sim, a gente precisa entender o que você faz, o que você está fazendo, o que você está buscando para você poder medir bem. Você falou de coisas muito importantes, Evelyn, né? Falou sobre a, o profissionalismo que envolve ser psicólogo organizacional do trabalho e desenvolver um bom diagnóstico. Em estabelecer indicadores, de saber medir, de saber ter esse senso de urgência para localizar prioridades a partir do que está acontecendo e de saber comunicar-se sobre essas prioridades, estabelecer alianças estratégicas para que isso possa acontecer, né? Exatamente. Acho que é uma coisa que a gente já conhece de muito tempo e tenta sempre ensinar isso, né? Então, você falou de três coisas fundamentais, né? Um diagnóstico bem feito, que é um processo de investigação, né? Às vezes, às vezes a gente entra nas organizações, eu falo a gente como, né, psicólogos organizacionais do trabalho, e esquece do papel de investigação, né? Acaba sendo soterrado por um bocado de pedidos,
né, de solicitações e esquece desse papel de investigação dos fatores, né? Fica muito ali naquilo que talvez só urgente, não aquilo que é necessário ser feito e acaba transformando, né, criando novas urgências ainda porque não está olhando efetivamente para aquilo que produz aquelas urgências, né? E você falou desde o começo sobre essas competências de comunicação, e eu acho que essa é uma coisa que a gente deve investir bastante, né? Eu costumo dizer para os meus alunos assim, ó, ser psicólogo em 2022 implica diretamente em saber falar de psicologia, né? Em saber dizer para as pessoas o que você faz e o que você pode Exatamente. fazer por elas, né? Eu acho que é uma coisa assim que a gente já sabe também há muito tempo, mas ainda mais com o advento das redes sociais, com o advento desses espaços públicos onde as pessoas podem falar sobre o que elas pensam, saber falar de psicologia é inclusive um compromisso social com a profissão, né? Exatamente. Porque é aquilo, que a gente escute de baboseira, de psicologia em todos os lugares, né? Ainda mais agora com as redes. Inclusive, esse programa, o Papo com o Renato, é uma ideia nesse sentido, né? De trazer os caminhos da ciência, de trazer discussões embasadas também na experiência de profissionais em psicologia, para não ficar também a gente ouvindo só de um ponto de vista, às vezes, pragmático ou voluntarista, né? Ah, se vai querer é poder, essas coisas todas, né? Mas, assim, trazer realmente o papel da ciência, o papel da experiência de bons profissionais para que nós possamos evoluir nesse conhecimento com relação às organizações, né? Eu acho E que assim, desculpa eu te pode interromper, mas falar. assim, acho que é fundamental essa proposta que você traz, né, divulgação dessa forma, até porque as pessoas precisam se aproximar mais desse discurso, dessa realidade, dos profissionais que estão lá, e entender que pote não é um bico, né? Pote não é um bico, é uma área complexa, cheia de fenômenos, né, que envolve a vida de um monte de gente, que a gente tem que ter, tem isso também num texto do Virgílio do Yamamoto, né? Se eu não tenho consistência teórica para atuar, invariavelmente eu vou cometer uma infração ética. Então, aí, tem a dimensão política, tem a dimensão técnica, tem a dimensão ética, eu acho que a gente discute muito a técnica, né? Porque as pessoas ficam, qual teste que você usa, qual a técnica que você usa, e essa dimensão política, história, cultura, ela é fundamental nesse processo, né? Então, assim, conhecer um pouco mais dessa realidade. Esses dias eu recebi, na semana passada, eu recebi a mensagem de um aluno dizendo assim: oi, Pro. Falei: oi, Pro, eu vou fazer um mapeamento de competências numa empresa aí, de uns trabalhadores, e depois eu vou fazer o desenvolvimento com roleplay. Falei: bacana. Ele falou: então eu quero fazer um mapeamento de competência, mas eu não tenho muita grana, né? Você pode me dizer qual teste eu uso? Falei: mas meu Deus do céu, né? Eu falei: não, eu não tenho como te dizer isso, porque tem outros procedimentos que precisam ser cumpridos até a gente chegar no instrumento que eu vou utilizar. Né? Que é aquela coisa, gente, que fenômeno é esse? Como é que eu extraio o objeto desse fenômeno? Como é que eu recorto? Então, assim, ainda é tratada de uma forma muito simplista, como não estou desqualificando a pessoa que me perguntou, mas assim, todo mundo pode fazer. Não, eu faço clínica, faço organizacional, faço. Não, demanda estudo, demanda prática, supervisão, experiência, é trabalhoso, até paga bem, paga, mas é bem trabalhoso, né? E é a sua responsabilidade. Bateu lá, relatório, assinou, você responde por isso aí. E às vezes, só que às vezes a sociedade ainda não sabe tudo que a gente pode fazer. E nós temos um espaço danado pela frente para desbravar, assim, na minha opinião. Você sempre coloca esse ponto de vista da oportunidade, né? E eu acho que esse espaço que a gente tem para desbravar é uma oportunidade gigante, né? Quando a gente ouve esses relatos porque essa pergunta, né, que esse aluno fez, eu tive uma oportunidade essa semana também muito parecida, né? Eu dizia para uma recém-formada que estou supervisionando assim, olha, você vai fazer
Não, tá, eu quero uma ferramenta para trabalhar clima organizacional, tal. Eu digo, beleza, você vai trabalhar com uma ferramenta? Qual? Por quê? Por que clima? Né? Aquela coisa toda. E eu dizia para ela assim, para uma coleta de dados, dentro de uma organização, é muito mais importante que você consiga sensibilizar as pessoas para que elas respondam efetivamente aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam, do que ter os dados rápidos, né? Às vezes é uma coisa assim que a gente pensa, que bom, todo mundo respondeu. Ué, mas qual a qualidade dessas respostas, né? Elas revelam ou elas mascaram? Porque não adianta elas mascararem, né? A gente vai fazer um trabalho em cima de uma coisa que não existe, né? Uma ficção. E muito legal você estar Exato. falando isso, Evelyn. Eu acho que essa dimensão política é muito importante, né? Essa dimensão da história, da cultura da organização, para a gente não ficar um reprodutor de técnicas, né? Nesse papel. Operacional. Né? E é muito interessante, porque quando a gente se torna capaz de comunicar isso, esta cara, essa representação que tem dentro da organização de que nós somos operacionais começa a mudar, não é? Você sabe disso como profissional, você sabe disso como supervisora, né? Eu acho que grande parte das pessoas que estão nos ouvindo também sabem disso. Mas quando você muda essa forma de comunicação, as pessoas já começam a te olhar diferente. Falar, olha, esse cara está falando uma coisa que eu nunca ouvi aqui, né? Quantos relatos, né, Evelyn? Quantos, quantos? Tem história, né, Renatinha? Tem história. Sobre para trabalhar como profissional de pote em períodos de crise, para trabalhar em organizações em declínio, qual é o maior desafio hoje? Eu acho que é adaptabilidade, né? Você se adaptar. Até quando você falava ali das avaliações, eu penso muito assim, eu volto na questão do contexto, né? Se faz sentido aquilo, que é o que você estava dizendo nessa variação. Às vezes você chega numa organização, tem uma pesquisa de clima lá. O que me adianta uma pesquisa de clima que tem 1 ano, 6 meses? O que isso significa a depender das transições, das transformações, de tudo aquilo? Então, assim, você tem uma adaptabilidade, você ter essa análise reflexiva e, ao mesmo tempo, uma rápida reação, uma ação rápida, Né? né? Porque a organização também não pode esperar muito tempo. Então, eu acho que é fundamental. E ser muito resiliente, né? Muito É, resiliente. tem coisas que nós vamos enfrentar. Eu costumo brincar com os alunos assim, olha, se você acha que as coisas vão sair como está desenhado lá no planejamento estratégico, se as coisas se os cargos vão ser realizados de acordo com a descrição ou com o plano de cargos que está lá, você não estudou psicologia, né? Você estudou uma administração bem gerencialista, inclusive, né? Você não estudou psicologia, porque as coisas se dão nas relações entre as pessoas. E achar que isso é um erro organizacional é achar que as pessoas são um erro. Exato. Né? Elas são o que elas são, nós somos o que nós somos, né? E ignorar esta parte toda social, emocional, relacional, é não fazer psicologia, aliás. É. Eu acho que essa competência, assim, essa habilidade comunicativa e relacional, você já falou bastante sobre isso, né? Isso é fundamental. E relacional em diversos níveis, né? A organização ela é muito cheia de hierarquia, e eu preciso aprender a transitar em todos os níveis. Que legal que você está dizendo, Evelyn. Por uma fase mais final do nosso bate-papo, se você pudesse deixar um recado para os nossos estudantes que estão seguindo o caminho da POT, ou para os nossos profissionais de POT que vão trabalhar em organizações em situação de crise, como a gente vive em quase todas, né? Ou em muitas delas nesse momento, que recado que você deixaria para esses meninos aí? Não tenham medo, né? Acho que tenham cautela. A cautela é fundamental para um bom trabalho o resto da nossa vida. Eu sou cautelosa, acho que você também, somos cautelosos na nossa atuação. Mas medo não. Acho que o conhecimento é fundamental, mas o saber fazer, então a prática, eu acho que os estágios fazem toda a diferença, toda. Eu vejo as ações profissionais, às vezes, no mercado, no estado, na região, eu falo, pô, esse fez estágio, esse não fez.
Então, o tempo que se ganha, né, nessa análise. Entendo que a supervisão é fundamental para te ajudar a refletir sobre essas coisas, né? Olhar coisas assim, você ter um profissional ali que, além de experiência, tem um afastamento daquela situação na qual você está envolvido, porque às vezes você tem que tomar decisões sérias, né? Eu já dei supervisão para uma aluna que falou, olha, eu estou te procurando porque eu não sei se eu continuo com essa cliente ou se eu mando ela embora, né? Então, eu acho que são coisas assim, não ter medo, ter cautela, ser responsável, né? Investir no conhecimento, mas investir na prática também. A nossa área, ela dá isso também, né? Ela provê isso. Tem um treinamento, você quer fazer? Faço. Tem uma palestra, você quer fazer? Faço. Nós vamos divulgar uma ferramenta ali que o setor vai usar, você quer conhecer? Quero. Essa curiosidade, esse interesse, porque trabalho é o ponto-chave de tudo, né? Então, você precisa conhecer como as pessoas trabalham, as ferramentas de trabalho, como é que tudo isso acontece, e ter um profissional ali te acompanhando de início, né? A gente tem até hoje, né? Ter um profissional que possa trocar com você, refletir com você, eu acho que faz toda a diferença na qualidade de trabalho que você apresenta para a organização. Você colocou coisas assim, são pérolas, Evelyn, é isso mesmo, né? Eu costumo dizer para os alunos assim, olha, você só vai aprender a trabalhar trabalhando, não tem jeito não, né? E você só vai aprender a lidar com problemas no fogo. Ninguém aprende a lidar com problemas sem estar no fogo, sem estar lá, né? E por isso a grande preocupação de que os alunos façam efetivamente estágio e que procurem campos de estágio, né? A gente vê muitas vezes acontecendo campos que não favorecem muito, mas ainda assim é importante para aquele estudante que ele aprenda que tem lugares que não vão favorecer, né? Mas a gente só aprende a se sentir trabalhador trabalhando. Não tem muito jeito, não. É isso aí. Já deu para ver que nós amamos o que nós fazemos, né? Olha, amamos o que fazemos, amamos essa conversa, né? Que nós Também temos. adorei, Renato. Obrigada, viu? Imagina, eu que te agradeço pela disponibilidade de, com todas as intempéries que nós tivemos no meio do caminho, de estar aqui, né? 2 dias, né? 2 dias 2 dias. tentando. Exato. E olha que deu certo. Eu acho que você deixou muitas coisas importantes para que os nossos estudantes em psicologia, os nossos profissionais que vão trabalhar nas organizações em crise, mas também em qualquer outro momento das organizações, na verdade. Acho que você deixou aprendizagens fundamentais para nós aqui. A tua experiência como consultora, como supervisora, como docente, aponta muitos caminhos, né? E também coloca muitos alertas para gerar essa cautela, essa prudência que tanto você falou na fase final. Você quer deixar Só complementando, especialmente para as empresas, para as organizações, porque o recado vale a pena ter um psicólogo, vale a pena investir em psicologia nas organizações, mesmo que o momento atual seja difícil, seja de crise. Agora, veja bem, né, o perfil desse profissional, o tipo de profissional que você quer. Se você quer um operacional, você vai ter um operacional, um reprodutor de técnicas, um aplicador de teste, enfim. Mas você pode ter um profissional que faz a diferença. é Então, acho que aquela vale a coisa. pena. É aquela coisa, né, Evelyn? Vale tanto a pena, que quando nós trabalhamos mais contentes, mais felizes, trabalhamos num lugar onde a gente se relaciona bem, se sente bem, a gente trabalha melhor. Com certeza. Eu não Com tenho nem o certeza. que dizer. Eu acho que essa é uma coisa, inclusive, que todos nós, como trabalhadores, outros profissionais que estão ouvindo o papo com o Renato, devem pensar. Se o ambiente de trabalho nos favorece, se nos é agradável, se é gostoso estar ali, e se, obviamente, o que a gente precisa para trabalhar está presente, a gente trabalha melhor, a gente trabalha mais, a gente se engaja, se compromete, né? Eu acho que esse é um recado que nós devemos levar aí para os quatro ventos, para os quatro cantos, por meio dos ventos ou qualquer coisa assim, né? Inclusive para endossar o que você disse de contratar os nossos profissionais e levar para dentro das organizações da POT. Você quer deixar um recado final aí para os nossos ouvintes, Evelyn? Então, quero só agradecer, dizer que eu estou à disposição, né? Se houver alguma dúvida,
em relação a qualquer questão que foi colocada, mas Passar agradecer muito a seus contatos, se oportunidade. você quiser, para eles, por onde eles te encontram. Bom, na página da universidade encontra meu e-mail, meu contato, acho que é o lugar mais fácil, né? Universidade Católica Dom Bosco, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pelo site da universidade, você tem lá o nome dos professores, Evelyn Vasconcelos, ele vai te dar o meu e-mail, que é rf6967@cdb.br. Perfeito. Vocês podem também ler tudo que a Evelyn já produziu. Procurem ela no Lattes. Evelyn Freire de Vasconcelos, é isso, Evelyn? Isso, exato. Então procurem o Lattes também da Evelyn e leiam os trabalhos que ela produz, que são grandes aprendizagens, né? Cada vez que a gente lê, são coisas novas que a gente aprende com a Evelyn. Evelyn, muito obrigado. Te agradeço pela Obrigada a você, presença, por toda a querido. disponibilidade aí, pela parceria de tanto tempo. E, bom, esse foi o papo com o Renato, com a Evelyn Vasconcelos. Nós conversamos sobre a atuação da POT em organizações em períodos de crise. Esse episódio sai na terça-feira no Spotify e nas quintas-feiras com um vídeo no YouTube. Se você quiser saber mais, procure no @profmarcondes. Tchau!